Tá, bom dia, né? Bom dia. Vamos, então, dar início aqui ao nosso painel. Então, gostaria de pedir para as pessoas sentarem e... Bem, eu vou iniciar aqui o nosso painel, a transformação digital do Rio de Janeiro, onde estamos, para onde vamos, e eu vou começar convidando, então, os panelistas. Eu vou convidar pela ordem à medida que as pessoas vão falar, então, convidar o professor Jorge Ávila, professor da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e presidente da RedeTec, convidar a professora Tatiana Roque, secretária de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, e também professora da UFRJ, compartilhamos a mesma alma mater, convidar o professor Gustavo Robichês, que é da PUC, presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Como todo mundo aqui é professor, então a professora Lindália Queira, criadora do Hack in Rio Academy. Bem, como vamos funcionar aqui no nosso painel? Cada painelista vai falar de 10 a 15 minutos, dizer que esse é um tema extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Gerson Lima Silva, estou presidente da FAPESP, sou professor da UFRJ, e só dizer aqui, né, a FAPESP, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, especialmente nos últimos 4 anos, tem feito um esforço grande de não só apoiar a pesquisa em todos os seus níveis, né, tanto com bolsas e auxílios, mas tem buscado também fazer o que a gente costuma dizer, a translação entre o que está sendo produzido na academia e para o desenvolvimento da sociedade. E claro que o tema da área digital é extremamente importante, a gente não tem a dúvida, né, principalmente com as novidades especialmente nos últimos 12 meses, os avanços aí na inteligência artificial, o quanto isso já está e vai cada vez mais modificar as nossas vidas. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Jorge Ávila para a sua intervenção. Alô? Agora sim. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui do... que eu não sei se está rodando. Alô? Deixa eu ficar de pé para... Só um momentinho ali, ajustando a infra. Vai passar aqui? Talvez fosse melhor vocês sentarem ali. Porque senão vocês não vão ver. E não só não vão ver, como vou tampar os outros. Você me consegue o controle? Deixa eu pegar aqui. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito à Associação Comercial pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho que esse é um tema super importante para o Rio de Janeiro. E é um tema que, às vezes, a gente fala muito, mas não para muito para pensar o que ele verdadeiramente significa, né? Eu acho que é muito importante a gente ter clareza de que a transformação digital ela é um conjunto de ações que tem por propósito introduzir transformações. Ou seja, não é a transformação digital não é um acontecimento fortuito e sem direcionamento. Assim, toda transformação digital
traz consigo um encaminhamento de mudança. E acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é qual é esse encaminhamento de mudança que a gente pretende com a transformação digital do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi palco, né, da Rio 92, foi palco talvez da discussão que pautou a discussão mais importante do século XXI, que é a discussão da sustentabilidade do clima. E, junto com isso, o Brasil e o Rio de Janeiro deixaram claro que essa discussão é indissociável da discussão sobre o desenvolvimento econômico e social e o acesso às tecnologias. Então, eu acho que, quando a gente pensa esse conjunto, o Rio de Janeiro não só tem a oportunidade de... o Rio de Janeiro não só tem a oportunidade de se lançar num processo de transformação digital que enfrente os seus problemas, como também servir de exemplo para outras cidades brasileiras e até para outras partes do mundo, que tenham que também se preocupar com o melhor uso possível para as oportunidades que a transformação digital proporciona, né? Acho que é muito importante a gente ter clareza de que não adianta pensar em transformação digital como uma pura mudança na maneira, uma mudança pequena nos processos usuais aos quais a gente está submetido no nosso dia a dia. A transformação digital, ela implica no uso articulado e combinado de um conjunto de novas tecnologias que abrem inúmeras possibilidades de revolucionar a maneira como a gente vem enfrentando problemas que às vezes nos parecem insolúveis. Então, o que a transformação digital de verdade deve proporcionar, me parece, é que a gente elimine do nosso imaginário que certos problemas não têm solução. E a gente se pergunte que tecnologia é possível desenvolver para tornar este problema, que era de muito difícil solução, em um problema mais fácil de ser enfrentado, né? Esse conjunto de tecnologias inclui a inteligência artificial, inclui a robótica, a realidade virtual e aumentada, a computação em nuvem, a internet das coisas, blockchain, né, com todas as suas vertentes de controle, tokenização de ativos, NFTs, criptomoedas, contratos inteligentes, né, que no seu conjunto podem permitir que a gente tenha uma cidade, um país, uma sociedade muito mais conectada e passível de ser bem gerida, bem administrada, e onde se possa enfrentar desafios que sem essas tecnologias não era possível enfrentar, né? E ter um governo, aqui não está aparecendo porque está atrás das cadeiras, né? Mas a última frase ali fala do governo digital, do governo mais próximo do cidadão, do governo que consegue monitorar mais de perto o avanço das soluções que são desenvolvidas para a sociedade. Então, acho que o espírito básico da transformação digital é revolucionar processos e não apenas transformá-los de maneira superficial. Assim, o Rio de Janeiro, a gente sabe que enfrenta inúmeros desafios, e se a gente fosse pensar qual é a pauta de transformação digital do Rio de Janeiro, certamente, aqui também está atrás das cadeirinhas, mas certamente a gente deveria se perguntar, antes de tudo, quais são os desafios do Rio de Janeiro que devem ser prioritariamente enfrentados por meio da revolução em processos que lancem por mão as tecnologias da transformação digital. Então, acho que se a gente for pensar um programa do Rio de Janeiro para transformação digital, acho que ele parte dos problemas do Rio de Janeiro. Os problemas do Rio de Janeiro, embora às vezes sejam gravíssimos e a gente tenha essa sensação de insolubilidade, né? Assim, vale a pena a gente pensar dessa semana, que foi uma semana terrível do ponto de vista da segurança pública, né? Com inúmeros incidentes gravíssimos, mortes, atentados a ônibus. Então, foi uma semana que produziu desalento a muitas pessoas, né? Desesperança, falta de confiança no futuro. Eu, em sala de aula, eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo, quando essas coisas acontecem, a cara dos estudantes. Você com 20 anos de idade, com o futuro pela frente, e olha para a sua cidade e vê ela, a impressão que eles têm é que o futuro deles está sendo destruído. E aí eu acho que a gente precisa reverter isso. E seguramente um dos caminhos para reverter isso é entender profundamente os problemas e não mascará-los, e usar todas as tecnologias disponíveis para enfrentá-los.
né? Eu acho que quando a gente pensa quais são os grandes problemas que a gente tem como desafio para enfrentar no Rio de Janeiro e que podem transformar a vida das pessoas no Rio de Janeiro, a gente não deixa de, eu acho que, destacar esses 3 aspectos do problema, né? Que estão interconectados, que um é causa e consequência do outro, né? Que são a violência, a desigualdade e a pobreza e a total desordem urbana e degradação ambiental que a gente vê ao nosso redor, né? Eu tive a oportunidade de produzir um filme, um documentário sobre a degradação ambiental da Baía de Sepetiba. A Spasa estava tendo um lançamento que a gente fez do filme. E é muito triste. Assim, você vê o filme, você fica com vontade de chorar, né? Porque a Baía de Guanabara destruída de um lado, a Baía de Sepetiba destruída do outro, né? Um emissário submarino que a gente lança esgoto sem tratar, em frente a Ipanema. Então, são realidades que a gente tem que encarar de frente. E o que eu acho que é bom sinal é que a gente talvez tenha hoje como enfrentar, né? Eu acho que a partir desses 3 grandes blocos, né, que estão aqui, a gente tem como consequência imediata, né, o turismo e o investimento de uma maneira geral totalmente depreciados, deprimidos no Rio de Janeiro. Então a gente vê uma cidade empobrecida, cada vez mais pobre, com mais desemprego, mais gente nas ruas, né? Ontem eu andava em Copacabana, era bem tarde já, e era um quadro de terror. Ou seja, pessoas dormindo nas ruas aos montes, pessoas correndo porque roubaram alguém, pessoas gritando porque foram assaltadas. Então é uma situação que a gente tem que olhar. Eu participava de um grupo que eu acabei saindo porque a gente não participa de grupo para ficar discutindo de maneira agressiva, né? Mas aonde algumas pessoas ficaram muito ofendidas com o fato de eu dizer que em Ipanema hoje em dia não se consegue andar de noite. Que as ruas estão desertas, ninguém tem coragem de sair e a vida noturna de Ipanema acabou. Porque não há quem ande nas ruas com uma insegurança desse tamanho. Então acho que é preciso que a gente entenda, enfrente, encare os problemas e busque solucionar de verdade, né? Acho que isso aqui é o óbvio ululante, né? Deprime-se o turismo, deprime-se o investimento, renda e emprego e arrecadação se tornam insuficientes e a cidade entra num ciclo de degradação. O investimento público, por conseguinte, se torna insuficiente, né? Ou seja, você não tem arrecadação suficiente para arcar com a infraestrutura que está implantada, que dirá para criar novas infraestruturas, que dirá para criar novos serviços, né? O que a gente nota, por conseguinte, como consequência final desse quadro, é uma precariedade absoluta, né? E um descontrole gigantesco do setor público, que se torna incapaz de garantir a existência de uma infraestrutura urbana adequada e serviços adequados de educação, saúde e segurança. Acho que esse quadro é o quadro que a gente pode pensar, que é o quadro desesperador que a gente precisa enfrentar. E aí, depois desse desespero, a gente tem a boa notícia de que a transformação digital do Rio de Janeiro, né, que é uma possibilidade para enfrentar isso, tá certo? É uma possibilidade para enfrentar isso, tendo em vista toda a história que o Rio de Janeiro tem na própria discussão da transformação digital. Então, eu acho que a gente tem condição de enfrentar isso com relativa sabedoria e com alguns instrumentos importantes e com um apoio que pode ser mais generalizado do que aquele que a gente tem tido até hoje. A transformação digital do Rio de Janeiro, eu acredito que deve se focar essencialmente nesses problemas, né? E se eu fosse priorizar 4 aspectos, eu priorizaria justamente esses, né? Que são a questão da educação, da saúde pública, da segurança pública e da gestão pública como um todo, da infraestrutura e do controle do gasto público. E eu acho que a gente pode apontar como um quadro de tentativa de ordenamento disso tudo, ou seja, sair da situação de um certo desespero por entender que a violência é grande demais, que a educação se degradou demais, que talvez se precisasse 50 anos para conseguir recuperar uma escola pública de qualidade, um ambiente de segurança pública, hospitais que funcionem adequadamente, uma rede de saúde que se aproxime do cidadão de maneira eficiente.
e uma condição de desenvolvimento que respeite o meio ambiente e use o meio ambiente a favor do desenvolvimento da cidade como gerador de receita, como gerador de turismo, como gerador de alegria e bem-estar para as pessoas que vivem aqui. Acho que a transformação digital permite que a gente encurte esse prazo, sem querer plagiar o Juscelino Kubitschek, né, de 50 anos para 5. Eu acho que basta a gente querer. Esse é o último slide, tá certo? Eu acho que a gente tem total condição de pensar um programa de transformação digital para o Rio de Janeiro que promova, primeiro, melhor governança e mais controle do gasto público, né? A gente tem hoje no Rio de Janeiro uma situação de violência, uma situação de crime, que inclusive penetra nas instituições e corrói o pouco do recurso que a gente teria para investir. Então, se a gente puder usar da tecnologia para controlar melhor o gasto público, vai ser muito bom, e certamente tem como, né? E a partir desse controle, mexer com a segurança pública, mexer com a educação, mexer com a saúde, e mexer com todo o processo de infraestrutura urbana por meio de parcerias público-privadas, usando da melhor maneira possível a tecnologia disponível. E aqui eu gostaria muito de ressaltar que esses problemas gigantescos que podem ser enfrentados por meio da transformação digital representam oportunidades de empreender. E aí eu acho que esse painel está muito bem colocado nesse Fórum de Empreendedorismo no Rio de Janeiro, porque toda vez que a gente fala de transformação digital, a gente está falando de startups, de desenvolvimento de novas soluções e de todo um conjunto de iniciativas que a gente pode fomentar. A Lindália, que está aqui conosco, é uma especialista nisso, né? Que a gente pode fomentar a nossa juventude, talvez desalentada pelo quadro geral de violência e pobreza, para que se motive a ser um ativo solucionador de problemas, desenvolvendo soluções. Aqui, só para fechar alguns exemplos, e eu já passo a palavra de volta para o nosso moderador, né? Na segurança pública, há um conjunto imenso de coisas que a transformação digital permite fazer, lançando mão daquelas tecnologias que a gente listou no começo. Como é que a gente usa a inteligência artificial, a internet das coisas, para evitar que armas e munições entrem no Rio de Janeiro de maneira clandestina, como é que a gente controla as vias públicas para evitar que aconteçam coisas como a que a gente viu na Avenida Brasil 2 ou 3 dias atrás. Na saúde, é toda uma possibilidade de multiplicar a expertise de médicos. A gente sabe que faltam médicos no Brasil hoje, faltam médicos nas regiões mais pobres, faltam médicos em postos de saúde da cidade e em hospitais. Agora, a gente pode usar a inteligência artificial, a gente pode usar as facilidades de comunicação e, com mais inteligência, otimizar os recursos. A mesma coisa vale para a educação, vale para a infraestrutura e vale para o controle do gasto público e para a preservação ambiental. Com isso, eu agradeço e devolvo a palavra para o Gerson. Obrigado, Jorge. Eu acho que se ninguém mais tiver a apresentação, acho que volta. Então, voltamos aqui todos para o... Bem, obrigado, Jorge. Acho que tocou nas questões principais e sem dúvida, você tem que ficar aqui. Aí não está dispensado, não. E dizer... E eu acho que os diversos setores, né? É só comentar aqui que a FAPERJ já há mais de 15 anos apoia um programa na área de startup digital, além de vários outros programas, como o Doutor Empreendedor, que está fazendo muito sucesso. E temos que, né? O Rio de Janeiro forma mais de 3.000 doutores por ano. Temos que, e uma boa parte deles estão, não necessariamente são da área... de informática, mas são pessoas que estão usando muito essa revolução digital. Então, vou passar aqui para a Tatiana Roque, secretária do município de Ciência e Tecnologia e professora da UFRJ. Obrigada, Gerson. Bom, é um prazer, né, estar aqui falando desse tema, que tem sido um tema muito caro à prefeitura, ainda que com muitos desafios, não é algo que se faça rápido. Né, e queria, então, contar um pouco das preocupações e das iniciativas, mas, em primeiro lugar, lembrando que a questão da transformação digital do Rio de Janeiro ela tem muitos aspectos. Né? A gente pode pensar na transformação digital
do ponto de vista dos usuários, dos consumidores, e claro que a gente está aqui na associação comercial, isso impacta muito a questão do comércio, justamente, e na transformação digital do ponto de vista da produção, que eu acho que é um desafio ainda maior, mais complicado, né, e que talvez a gente não esteja tão avançado. Do ponto de vista do uso, o Brasil é reconhecidamente um país muito integrado à transformação digital, né, número de aparelhos, de smartphones, etc. Tudo isso, o Brasil tá completamente integrado. Já no ponto de vista da produção, a gente tem um certo problema em saber, né, não é muito fácil em saber como a gente se insere em um mundo em que essa cadeia produtiva, ela é necessariamente globalizada e muito centralizada também. A gente vê aí o poder das big techs, por exemplo, né? A questão das big techs. Mas é claro que há oportunidades, aberturas, mas elas dependem de alguns fatores, né? E aí eu entro, né, no esforço que a prefeitura tem feito em diferentes vias. A primeira delas, a questão da formação. Né, da formação, da qualificação, da inclusão digital. Aí tem diretamente a ver com os equipamentos da minha secretaria, que são as naves do conhecimento, e outros equipamentos que têm se preocupado muito em qualificar a população do Rio de Janeiro para essa transformação digital. E a gente sabe que essa é uma demanda enorme, né, de empresas, do setor produtivo, do próprio comércio, ter pessoas qualificadas nessa área. Há ainda um ritmo de formação que não acompanha a demanda de formação dos setores que podem absorver uma mão de obra mais qualificada. Então, a gente tem um grande desafio por aí, porque a qualificação feita nas nossas instituições, né, de ensino superior, universidades, etc., não dá conta de absorver, de chegar a toda a população que precisa ser atingida por essas iniciativas de qualificação em tecnologia e inclusão digital. Então, a gente tem buscado fazer isso através de diversos programas da prefeitura, além das naves do conhecimento, tem o Programadores Cariocas, etc., que buscam, então, fazer com que a população esteja preparada para a transformação digital do ponto de vista da inserção nesse novo mercado de trabalho, nesse mundo em transformação e com iniciativas também de inclusão digital. Né? Vou contar aqui rapidamente esse caso, né, que é uma coisa que eu, antes de entrar na secretaria, não tinha ideia do quanto isso era importante, mas nas naves do conhecimento, além de cursos de qualificação mais avançados, a gente tem muitos cursos também de informática básica, de iniciação em informática, voltado para a melhor idade. Esses são os cursos mais concorridos das naves do conhecimento, gente. É incrível, assim. Porque essas pessoas elas não sabem mexer no computador e elas precisam mexer no computador muitas vezes para ter acesso ao programa social, para entrar no Bolsa Família, para receber um auxílio do governo, você tem que ir. Então elas ficam dependentes de um filho, de um sobrinho, e ali não, elas ganham uma autonomia, né, e uma independência que eles ficam muito contentes, são absolutamente assíduos, os cursos são lotados. Então, é uma coisa impressionante mesmo, a procura por esses cursos da parte, né, dessas pessoas mais idosas. Agora não pode falar idoso, né? Agora é melhor idade. Eu me confundi. Melhor idade, na melhor idade. Então, isso, por exemplo, né? Então, coisas que a gente nem espera e que realmente fazem muita diferença na vida das pessoas. Uma segunda linha, para além dessa, né, que eu acabo de citar, da qualificação profissional e da inclusão digital, é uma linha de realmente atrair para o Rio de Janeiro eventos, iniciativas e tornar o Rio de Janeiro um marco da tecnologia. O prefeito fala sempre, transformar o Rio na capital da tecnologia e da inovação, trazendo eventos grandes como o Web Summit. A gente vai ter agora, semana que vem, também o Rio Innovation Week, né, diversos outros eventos de tecnologia que a gente tem atraído para a cidade, justamente como forma de mostrar, de trocar experiências e de impulsionar, estimular negócios desse tipo, intensivos em tecnologia, na cidade do Rio de Janeiro, né? E também isso conciliado a uma legislação propícia a isso. O Rio acaba até de ser premiado, isso nem é ligado à minha secretaria, é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas acaba de ser premiado por uma iniciativa inovadora de um sandbox, né? Que é essa nova legislação que estimula a inovação, a tecnologia, não caindo tanto nas armadilhas
da legislação, que muitas vezes é muito rígida e não permite a inovação. Então, esse é uma segunda linha, digamos assim, de atuação da prefeitura. E, finalmente, uma linha, né, que me é particularmente cara, porque eu, como disse o Gerson, estou secretária, assim como ele está presidente da FAPESP, mas nós somos professores universitários da UFRJ. Então, é como a gente utiliza todo esse potencial, essa riqueza enorme que o Rio de Janeiro tem em termos de instituições científicas e universidades para impulsionar um desenvolvimento econômico mais tecnológico, né, em que a gente consiga realmente dar vazão, né, tá aqui a PUC, o FRJ, a Unirio, a FGV, fora as privadas que também participam disso, o ERJ. Então, a gente tem uma densidade. Outro dia eu fiz uma conta rápida, assim, né, de padaria, e só juntando estudantes e professores das universidades públicas e mais da PUC e da FGV, que, né, tem mais pesquisa científica, a gente chega a quase 300 mil pessoas. É a população de uma cidade pequena, né? Então, é uma cidade dentro da cidade. E como a gente dá vazão para toda essa produção científica e essas pessoas altamente qualificadas para impulsionar um novo tipo de economia na cidade e fazer com que essas pessoas não saiam do Rio, não saiam do país, que é um problema gravíssimo hoje que a gente tem na nossa cidade, no país também, mas também no Rio de Janeiro, pessoas que se formam aqui, se qualificam aqui e saem daqui na hora de achar um trabalho, principalmente para São Paulo. E no caso da fuga de cérebros também. Então, é claro que o Rio de Janeiro... Exatamente, né? Então, tudo bem, isso é ótimo, isso é sinal de que a nossa qualificação é muito boa, mas a preocupação da cidade do Rio é também como criar iniciativas, criar oportunidades para que essas pessoas possam ficar aqui, se manter aqui e ajudar no desenvolvimento da cidade, né? Então, para isso, tem duas iniciativas, né? Uma já mais adiantada, a outra que a gente começou agora. Uma delas é o Porto Maravalha, então vai ter essa nova graduação do IMPA, o IMPATEC, que já está tudo acertado, que vai funcionar ali no Porto Maravalha. E, do outro lado, é uma iniciativa de um ecossistema, um hub de empresas inovadoras tecnológicas que vão interagir com esse polo ali de qualificação, no caso de alto nível, né, uma qualificação ciência de dados e inteligência artificial, enfim. A ideia é que a gente tenha uma qualificação de alto nível que atraia, então, empresas que, né, vão se utilizar dessa qualificação, tanto do IMPA quanto dos outros centros científicos que a gente tem, para poder criar um modelo de desenvolvimento integrado e altamente tecnológico, né? Então, essa é uma iniciativa que começou agora, mas já está bem avançada, e tem uma segunda iniciativa que a gente tem discutido, né? Já vou contar aqui um pouco em primeira mão, mas ainda não está muito estabelecida como vai ser, mas é a ideia de fazer um centro de inteligência artificial da COP, o COP IA, ali naquele edifício do Automóvel Clube, em que a gente integraria também as pesquisas em inteligência artificial às soluções de alguns problemas da cidade, como o Jorge colocou, né, problemas da cidade, né, desenvolvendo, aprofundando um pouco essa ideia de cidades inteligentes, mas como a resolução de problemas das cidades pode gerar também demanda para iniciativas de inteligência artificial que conjuguem universidades, aí com papel de liderança da COP, que tem, além do nome, um grande acúmulo nesse sentido, mas que articule universidades, empresas, instituições científicas e, no caso, a prefeitura, para a gente pensar em como desenvolver aplicações de inteligência artificial voltadas para a cidade, né? Então, isso é uma conversa que a gente tem feito, que está avançando, o prefeito já deu o sinal verde, na verdade a ideia foi dele, inclusive, e que a gente está avançando para saber qual vai ser o melhor modelo de governança, mas que seja inaugurado junto com a reforma desse imóvel do Automóvel Clube, que deve ser no ano que vem, que a gente vai ter alguma perspectiva melhor sobre data, mas eu acho que é um modelo importante. E aqui, para terminar a minha fala, eu queria fazer uma reflexão um pouco mais conceitual sobre essa questão, porque, né, desde que eu assumi a secretaria, eu tenho botado a mão na massa e pensado mais do ponto de vista prático mesmo, de implementação dessas políticas, né? Quais são os entraves, quais são as dificuldades, e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso,
Porque quando a gente fala, né, eu vejo meus colegas, meus amigos aqui e em todos os lugares que a gente passa, repetirem como um mantra que a gente precisa integrar a universidade, as instituições científicas, a área de pesquisa e desenvolvimento, as empresas, a sociedade civil e os governos. É a chamada tripla hélice, que agora já é quádrupla hélice, né? Virou moda, todo mundo fala disso. Na hora H da gente saber exatamente como fazer isso, não é fácil. Não é nada simples. E os desenhos variam. Né? E não à toa também está muito em voga essa ideia da Mariana Mazzucato da economia orientada por missões. Né? A economia orientada por missões, ela responde a essa questão, porque é justamente como a gente pensar a partir de uma determinada missão, qual vai ser a natureza do arranjo entre diferentes atores aptos a cumprir essa missão. Ou seja, o que ela está dizendo, e ela tem implementado isso em diversos países, ela foi no Fórum Econômico de Davos, ela tem auxiliado governos a implementar essa estratégia de economia orientada por missões, mas o que ela está dizendo é que esse arranjo não é único para qualquer problema, que dependendo da missão, a gente vai precisar criar um arranjo específico, uma governança específica para atender aquela missão. Né? Então, eu acho que a gente precisa assumir mais essa dificuldade, né? Assumir mais que a gente vai precisar pensar, parar para pensar sobre os arranjos de um ponto de vista muito concreto e prático, capazes de responder a esses grandes desafios, a essas missões, que no caso do Rio de Janeiro, né, como você bem disse, são ainda mais complexas do que em outros lugares. E eu acho que a gente ainda se debruça pouco sobre isso, assume pouco essa dificuldade como um desafio em si, e é isso um pouco que a gente está tentando fazer agora na Secretaria. Elencar algumas missões, nesse caso da inteligência artificial é um exemplo, né, como, por exemplo, a grande questão hoje da eficiência energética nos próprios prédios públicos, que a gente vai ter daqui para frente, pode ser uma missão que a inteligência artificial tem muito a contribuir e que a gente vai precisar desenvolver uma articulação especificamente para atender a essa missão. Né? Esse já é um exemplo que motivou a criação desse centro, o COP-IA, não é para reproduzir o que a COP já faz na COP, e sim para integrar melhor essas soluções de IA com os desafios das cidades, que são as nossas missões. Né? Então é isso. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Também fazer um comentário muito rápido, também dizer em primeira mão que a FAPERJ tem se movimentado, né, em uma das ações, aí tem muito a ver aqui de estarmos na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que estamos lançando, né, já é um pré-anúncio, um programa que eu costumo dizer que é Embrapi-like, só que é para o estado do Rio de Janeiro, que é o Inova Trip, e que é exatamente para fazer, quer dizer, as empresas trazendo seus problemas para as instituições que forem credenciadas, né, como são as empresas, as instituições, no caso da Embrapi. Então, o programa, e a gente está tendo como grande supervisor e mentor o professor Jorge Guimarães, que foi quem tocou a Embrapi nos últimos, acho que, né, na sua curta existência da ordem de 10 anos. Né? Passar então para o Gustavo Robicher, da PUC, presidente do Conselho Presidencial de Inovação e Transformação Digital e Tecnologia da Associação. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Tentando complementar e partir do momento, Aspasi, eu acho que a esperança da mudança, sem sombra de dúvida, está na tecnologia. Apesar de toda a minha formação ser tecnológica, enfim, super antenado em transformação digital, eu vou pivotar um pouquinho a minha linha de pensamento, porque a partir da fala do Jorge, a partir da fala da Tatiana, né, quer dizer, não nos faltam desafios na nossa sociedade. Talvez até uma sugestão que as missões que venham a ser trabalhadas sejam orientadas por esses desafios e que a gente possa ter uma grande chamada para que a comunidade possa se engajar dentro de um movimento transformador. A tecnologia per si é um instrumento que acelera algo a acontecer. Ela não é a solução dos nossos problemas. Esse é o primeiro ponto. Olhando para os problemas que o Jorge comentou, né, quer dizer, me lembrou muito um país que hoje é um dos protagonistas dentro desse cenário de
de startups, empreendedorismo, né, Lindália, que é Israel, que é um país que está numa zona onde falta tudo. Falta segurança, falta água, faltava gente, né, faltava conhecimento. Eles fizeram, obviamente, depois de décadas, um movimento bastante estruturado e hoje são protagonistas de várias questões. Uma das questões que mais me preocupa no Rio de Janeiro é porque, graças a Deus, somos uma economia abundante, né? Só que essa abundância, muitas vezes, pode ser um grande peso para que a gente procure soluções que sejam soluções duradouras. A gente estava falando, Joaquim Levy falou sobre a questão da energia. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, dependem da potência que é o setor de óleo e gás, né? Se transição energética é uma oportunidade, ao mesmo tempo é uma oportunidade para todo mundo. Os estados do Nordeste estão se despontando, os preços de energia estão caindo, e graças a Deus temos o petróleo e temos a oportunidade de ainda ter recursos para poder pensar e construir o futuro. Acho que o Rio de Janeiro tem uma abundância, sim, de capital humano, de universidades, mas, na minha opinião, falta para que a gente transforme 3 elementos que são chave. O primeiro deles é a transdisciplinaridade. Quando a gente olha para as universidades, elas são verticalizadas. Elas estão trabalhando em profundidade, com ciência, e sem ciência a gente não sai do lugar, né? E só queria defender também essa posição. Acho que as especializações elas são importantes, mas a gente precisa do diálogo entre as áreas de conhecimento, e o grande potencial da inovação está na fronteira das áreas de conhecimento. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa, como universidade, repensar a forma como estamos organizados, estamos entregando nossos serviços à sociedade. A segunda questão que eu acho que é extremamente importante é que eu parabenizo, inclusive, o governo do Eduardo Paes. Ele tem feito uma série de iniciativas extremamente promissoras que vão ao encontro do que eu chamo de cultura do encontro, né? Os grandes eventos fazem com que, de fato, o Rio de Janeiro esteja de novo como protagonista de várias discussões nacionais. Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura do encontro, do falar, né? E não do ouvir e fazer. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter um salto de qualidade. E aí até eu vou fazer 2 elogios explícitos aqui só para ser equânime, né? Quer dizer, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia tem uma potência que são as naves de conhecimento. Eu acho que o Rio de Janeiro deveria adotar as naves, né? Adotar no sentido de participar, adotar no sentido de visitar, adotar no sentido de conhecer as transformações em vidas que acontecem lá. Inclusive, só um spoiler, a gente está em discussão para fazer um trabalho de extensão em conjunto com a Secretaria dentro desse movimento. Outro movimento que eu tive a honra de participar com o apoio da FAPERJ foi o financiamento de uma série de experiências no projeto de Favela Inteligente. Está acontecendo uma revolução silenciosa na Rocinha. A gente não consegue nem... Existem até grupos, tanto da UFRJ quanto da PUC, monitorando o que está acontecendo, mas a gente ainda não tem materialidade nem elementos suficientes para compreender esse movimento social que está acontecendo. E o terceiro pilar, eu falei da questão da transdisciplinaridade, da cultura do encontro. O terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, é que a gente valorize sempre as pessoas, o humanismo, o ser humano à frente de qualquer movimento que a gente venha fazer com tecnologia. Quando a gente fala das oportunidades que a inteligência artificial traz, como colateral a gente tem riscos extremamente claros e objetivos que precisam ser melhor discutidos, compreendidos e trabalhados. A gente precisa fazer escolhas estratégicas. Dentro desse mundo de oportunidades, dessa abundância que a gente tem, talvez um chamado é para que a gente consiga, como Rio de Janeiro, ter pactos pela inovação. Eu acho que a gente precisa, e a Mariana Mazzucato com as missões, uma economia orientada à missão, traz exatamente esse chamado. Se sabemos quais são as nossas prioridades, quais são os nossos objetivos e quais são os nossos desafios, a gente consegue fazer com que todas as hélices, se são 3, se são 4, se são 5, quantas vierem, elas comecem a convergir naquela direção, porque juntos, como comunidade, somos muito mais fortes.
Então, eu acho que existe um clamor para que a gente consiga somar esforços do governo. Sem o governo, a gente não vai sair. Da iniciativa privada e da sociedade civil, para que a gente possa, de fato, endereçar diretamente os desafios que o Jorge citou. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Observando as experiências que estão acontecendo na Rocinha, o capital empreendedor que o povo brasileiro tem, por necessidade, também a necessidade faz com que, de fato, tenhamos mais adrenalina. Deve ter não sou da área biomédica, mas deve ter alguma coisa de hormônio aí envolvida, e a própria necessidade fez em Israel, está fazendo na Rocinha, faz com que a gente tenha necessidade de construir um futuro novo, gente. Essa que é a grande questão. E acho que esse movimento da associação comercial, de todos os órgãos de governo, tem ainda um outro fato. A gente ainda está numa tempestade positiva perfeita, que é uma convergência de interesses de todas as esferas públicas, né? Tanto no âmbito municipal, há um volume imenso de investimento estruturado, bem planejado, bem realizado. Sob o ponto de vista da esfera estadual, a mesma coisa. Existem uma série de projetos, a FAPERJ, sempre com um grande órgão de fomento, provocador das hélices, né, e provocador da construção desse futuro, mas existem outras secretarias também trabalhando nessa mesma direção. E se a gente fosse citar números de recursos que estão provisionados e previstos para investimento em inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, somando o volume de recursos e cultura, né, a gente também tem que esquecer, não pode esquecer que o Rio de Janeiro é a capital nacional da cultura, ainda é a capital nacional da cultura. E a gente tem que ter orgulho disso, porque sem cultura a gente não progride. É a cultura que faz com que nossos produtos e serviços sejam valorizados e reconhecidos. Então, isso é um pilar que é fundamental, fundamental. Se a gente for somar todos os recursos que estão sendo disponibilizados, é um volume de recursos que são dezenas, centenas de bilhões de reais. Então, o momento de fazer é agora. Mas a gente tem que fazer de forma a não só falar que faz, mas, de fato, executar ideias. E a experimentação, ela faz parte desse processo. Por quê? A gente vai acertar? Não, vai errar. Muitas vezes o primeiro passo é um tropeço, mas a gente aprende com o tropeço. Novamente, eu acho que as universidades têm um papel social, né, quer seja na pesquisa, quer seja no ensino e na extensão, como elementos para amortecer a queda desse processo de transformação, junto com iniciativas muito bacanas organizadas por pessoas e pelo terceiro setor que precisam se engajar nessa agenda. Só que eu talvez até clame, né? Eu acho que a gente precisa de um pacto. Quando eu olho para o Rio de Janeiro, a gente tem tantos desafios e tantas oportunidades que eu diria que muitos dos meus colegas muitas vezes ficam inertes porque não sabem qual é a chamada principal. Óbvio que a gente tem um leque de necessidades plurais, mas a gente tem que priorizar. Não estou falando um, não estou falando dois, não estou falando três, mas a gente tem que priorizar. E os próprios setores econômicos do Rio de Janeiro precisam fazer escolhas estratégicas. Se a gente não fizer a escolha estratégica, não dá para ser bom em tudo. É esse que é o grande passo, é esse que é o grande ponto. Por isso essa necessidade do pacto, por isso que essa necessidade da cultura de encontros, que eu vejo com muita felicidade, e aí mérito para o governo do Eduardo Paes, que está colocando de fato o Rio de Janeiro como protagonista dentro dessas discussões. Mas precisamos começar essa agenda de ações, experimentações, aprender com os erros, fazer todos os arranjos possíveis, porque a gente só vai conseguir superar os desafios, o próprio Jorge comentou, né? Quer dizer, o que não vai ser o verão no Rio de Janeiro. A gente já teve uma amostra nas 2 últimas semanas, né? Se a gente for somar isso com todos os desafios que você colocou, de desordem urbana, etc., etc., vamos ter que, graças a Deus, rezar cada um nos seus credos para que os efeitos não sejam tão trágicos como a gente viu em outros países no mundo. Mas por que ficar rezando e não trabalhar para que a gente possa melhorar? Eu acho que existe um chamado para o trabalho, existe um chamado para a gente valorizar todos os jovens de 15 anos, 20, 40, 50, 60 e 80 anos.
Desde que a gente queira comprar esse movimento de mudança, eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. E aí um desafio também fazendo essa ponte, eu tive a oportunidade de conhecer algumas iniciativas no interior do estado. A capital precisa acolher o interior. A solução para o desenvolvimento econômico sustentável da capital do Rio de Janeiro está em acordos e pactos com o interior do estado. A gente ouviu falar do Porto do Açu, tem uma série de iniciativas que provavelmente 80% da população na cidade do Rio de Janeiro desconhecem. Gostam de ir para a região serrana, muitas vezes tem uma casa, uma propriedade para passar férias, mas não conhece a realidade daquela economia e vice-versa, né? Quer dizer, a capital também muitas vezes é um ponto de atenção. Queria mais uma vez agradecer essa possibilidade de debate. Eu acho que tem futuro na transformação digital, tem futuro nas hélices todas girando numa mesma direção e que a gente possa construir esse futuro juntos. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu sou um otimista, Gustavo. Não... esperança. Enfim. Vou compartilhar aqui. Ontem saiu um resultado de uma chamada em parceria da FAPERJ, em parceria com o Instituto Serra Pilheira, que é outro orgulho aqui para nossa cidade, porque o Instituto, né, é um investimento, uma família, né, um instituto privado sem fins lucrativos, né, mas que vai exatamente nessa direção. Até a Tatiana tocou, de não deixar os cérebros fugirem, pelo contrário. Então, nesse edital, ele foi aberto para pesquisadores negros e indígenas na área de ecologia. E teve 130 candidatos, não só do Brasil, mas do mundo todo, e 12 foram selecionados, 3 são do Rio, um nigeriano, da Nigéria, brilhante, e o restante tudo do Brasil afora, vindo para o Rio de Janeiro, grande parte, para as nossas universidades, né, e pesquisas, quando você vai nas pesquisas, elas são muito importantes e tem muito a ver com a transdisciplinaridade que todos tocaram aqui. Né, eles só não foram selecionados, além de serem negros indígenas, eles têm projetos brilhantes, são muito talentosos. E eu vi uma das entrevistas e é emocionante. Então, eu acredito que temos, sim, acho que como a conta que a Tatiana também fez, né, dessa grande população que temos que movimentar esse grande ativo intelectual na nossa cidade, né, mas também no Estado, como o próprio Gustavo lembrou bem que a gente tem muitos desafios no Estado. Então, vou passar agora para o terceiro setor, né? A Lindária Junqueira, criadora do Hack in Rio Academy. Pois é, já falaram tudo, né? Mas é interessante ver, assim, né, do professor Jorge colocando, né, pontos críticos, coisas que a gente tem que cuidar. A secretária já brilhantemente falando assim, já estamos fazendo, né? Que bom, não estamos parados. E Gustavo colocando a importância da gente, de fato, ter um pacto, né? Estratégico, né? Mais do que um pacto só com pessoas, um pacto com instituições, né? Sejam elas privadas ou públicas, para que a gente reme numa mesma direção. E foi isso que me motivou em 2017, né, o Rio em 2017 foi o primeiro lugar de inovação, né, o ranking criado pela Endeavor, né, de cidades empreendedoras, inovadoras. Então, o Rio, primeiro lugar de inovação, justamente porque tinha o maior número de pesquisadores, de doutores, de especialistas de inovação, de instituições de fomento à inovação, né, FINEP, BNDES, etc. Então, tinha um capital humano muito forte, tinha problemas de regulação, de falta de agilidade no processo, mas era o primeiro lugar. Foi o primeiro lugar de inovação. Na época eu tinha acabado, né, eu criei a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil em 2014, e de repente começou a fuga, como você falou. O pessoal pegou as caravelas da minha terra, que eu sou luso-brasileiro, e foi embora foi pegar as caravelas de volta a Portugal.
E aí você começa a falar assim, gente, né, crises, o Rio de Janeiro já passou por tantas que eu acho que a gente já deveria, né, ter, vamos dizer assim, tá vacinado, aliás, assim, né? Pessoas fortes não são feitas em mares calmos, né? Eu lembro da Maria Silvia Bastos falando assim, ela quando ela era presidente do banco, ela falando assim, olha, né, se você, todo mundo lá de fora, por mais que São Paulo continue sendo assim, essa força gravitacional puxando tudo para lá em matéria de negócio, querem ficar no Rio, querem fazer reunião no Rio, não lá. E não é só pelo turismo, não é só pela praia bonita, é porque o Rio inspira, como você falou, em matéria de cultura, etc. No MIT, né, eu sou, por acaso, conselheira, né, estou do conselho editorial lá do MIT Technology Review, e estive lá várias vezes, desde que eu criei o programa de inovação da Globo, e arte e tecnologia sempre andaram juntos. Você não consegue desenvolver uma solução tecnológica se você não desenhar ou visionar essa solução, né? Você vê a família Jetson, né? Lá o desenho animado, que tudo que foi projetado naquela época no desenho animado já é possível, já acontece agora. Então, essas coisas andam junto porque o nosso cérebro, na verdade, né, neurociência pura, o lado direito e o lado esquerdo, eles se complementam. E aí todo mundo fala de novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain, né, IoT, Internet of Things. Né? Em 2010, quando eu fui selecionado pela NASA, isso tudo, há 13 anos atrás, a gente já discutia. E tecnologia nunca foi a barreira, né? De fato, antes você tinha que fazer um investimento maior para contratar os equipamentos, mas nunca foi barreira. Né? Fazer fusão de gente é muito mais difícil do que fusão de átomos. E aí, onde a gente fazia as maiores inovações no MIT, quando eu frequentava o MIT Media Lab, era no bar da esquina, lá toda terça-feira, às 5 horas, quando tinha um happy hour. Né? O Maurício Guedes que falava, né, que inovação é igual bossa nova, tem que misturar todo mundo para poder as ideias, de fato, se conectarem e fazerem o papel que ele falou, não deixar de ser só fala para ser ação. Porque, recentemente, a Sylvia Ehrlich, que é uma das maiores oceanógrafas do mundo, né, tem quase 90 anos ela estava no fórum da ONU comigo ano passado, né, que a ONU decretou a década dos oceanos, e ela voltou no Rio tem uns 2 meses, e ela também participou de um painel assim, eu falei, não estou entendendo. Eu vim aqui na Eco 92, há 30 anos atrás, e vocês estão falando a mesma coisa, e não fizeram nada em 30 anos. Então, naquela época, em 2017, quando a gente foi eleito o primeiro lugar de inovação, e de repente foi uma fuga, uma evasão muito grande de startups, e professores, e pesquisadores, e líderes empresariais, eu falei, epa, né, está na hora não de falar e de fazer imediatamente. Foi aí que a gente criou um movimento Juntos pelo Rio. Mas não era um movimento político-partidário, não, era um movimento da sociedade civil que não existia hierarquia. Podia ter um estagiário, como podia ter um presidente de empresa, podia ter um startup um investidor. E a gente dividiu em clusters setoriais, mas era totalmente transversal, para a gente justamente falar assim, olha, eu não quero fazer diagnóstico mais do Rio de Janeiro, já vi 500 mil diagnósticos, a gente já sabe né, quais são os problemas, quais são os mais graves. A gente quer partir para as melhores práticas. Por que a Vetex ainda está no Rio? Se ela hoje é uma das maiores plataformas tecnológicas de e-commerce do mundo. Né? Por que a OLX está no Rio? Né? Por que a Stone está no Rio? Né? Quais são os nossos diferenciais que fazem com que a gente possa atrair investimento de capital e de pessoas? E nisso, esse movimento, assim, começamos com pouquíssimas pessoas, em 3 meses tinha mais de 2.000 pessoas, em que cada um não estava esperando uma solução do além, o governamental, cada um virou co-criador, né? Como você falou, de um pacto que era fazer, não melhor, mas fazer o que era possível naquele momento, e isso foi uma revolução. Foi daí que surgiu o REC em Rio, né? Já temos 5 anos, não porque era um movimento a mais, porque justamente um dos pilares que a gente detectou era a falta de profissionais qualificados.
né? E por mais que nós tenhamos esse nível muito bom de universidades, né? PUC, UFRJ, UERJ, eu, por acaso, sou engenheira lá da UFRJ, faltava, de fato, uma nova geração com ferramentas digitais que suportasse essa transformação. Porque transformação digital não adianta eu botar um software, um sistema, mudar todo o sistema da empresa, integrar o sistema da empresa, se as pessoas não entenderem que mudou o processo. Senão é como se fosse a máquina, né, a copiadora, para não falar o nome da empresa, a copiadora. Né? Então, assim, a primeira digitalização do jornal foi botar lá a cópia no digital e não tornar aquilo interativo, não tornar aquilo mais ágil, não tornar aquilo mais seguro, não tornar aquilo mais fácil para o usuário, né? Porque, como o Gustavo falou, o ser humano tem que estar no centro. O Rio até parece como cidade inteligente, porque no Brasil nós temos, por exemplo, 13 cabos submarinos. Para que serve essa informação? Vou dizer a vocês. Todo mundo fala, né, de transformação digital, de tecnologia, precisa de internet. Né? Precisa de ter infraestrutura tecnológica para a gente ter sinal, para a gente ter essas transmissões de informação. Né? Porque todo mundo fala da cloud, acho que é uma nuvem esotérica, né? Que não existe, que está lá no céu. E o Rio tem um cabo submarino, que é aqui no Porto Digital, Porto Maravilha. Né? Estava sendo preparado, antes mesmo do Porto Digital de Recife, para ser o primeiro grande polo, né, digital do Brasil. Né? Porque nós não só temos esse cabo submarino, como o Rio tem os 2 únicos supercomputadores do Brasil. Um deles da Intel está lá na sede da AMT, do Márcio Lax. E Ceará, que está quietinho, não está falando nada, está fazendo, tem 8. 8. Então, nós estamos puxando sinal do Ceará. É ou não é, Gustavo? Nós estamos puxando sinal do Ceará. Um dos backbones é ali no NT, né, no Instituto Nacional de Tecnologia. Graças a Deus, nós temos um Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma referência. Quando veio o pessoal da NASA, do MIT, não acreditaram que aquilo ali existe. A gente tem que valorizar também o que a gente já tem. Então, se a gente não tiver, são 3 camadas de desenvolvimento, se a gente não tiver uma infraestrutura tecnológica, de fato, que promova essa velocidade, né, que tenha o 5G atuando de fato e de uma forma barata, não adianta a gente dizer que tem problema de segurança, porque problema de segurança não vai ser resolvido com o maior número de policiais, óbvio. Né? Você vê, tem até uma startup aqui do Rio, do João Gabriel, que criou já as câmeras, em que você, em tempo real, já consegue visualizar tudo. Né? Chama Gabriel o nome da startup dele. Assim como tem uma de IoT do Lúcio Neto, que faz a segurança de toda a Baía de Guanabara. A Marinha contratou. Eles conseguem, em tempo real, pelo celular, né, identificar todos os navios, embarcações, etc., tudo que acontece na Baía de Guanabara e usando uma frequência que a gente chama de LoRa, né, que é não precisa ser satélite, né, é uma frequência ligada a quem entende de internet das coisas. Não quero aqui falar de tecnologia. Mas, voltando ao ponto, então a gente precisa ter uma infraestrutura tecnológica para gerar essa facilidade, agilidade e não ser custoso para as empresas, etc., e para o cidadão. Uma outra camada de união, de fato, das instituições numa só direção. E uma outra camada de união de pessoas, porque, no final das contas, é isso. Né? Nós, às vezes, retrucamos e criticamos por desconhecimento, né? Por ignorar aquilo. Então, aí a gente começa a ficar naquela coisa, você é Flamengo, eu sou Botafogo, então tudo que você disser eu vou criticar. Né? Um é Shell, outra é essa, tudo que uma fizer não pode colaborar. Open Innovation, inovação aberta, antes de mais nada, é colaboração, labor de trabalho, é trabalhar junto. Junto. Então, por exemplo, dentro do MIT Media Lab, as empresas estão lá dentro. Para a gente integrar universidades com as empresas habitam, né, e bebem da água na fonte dentro das universidades, valorizando as pesquisas que já acontecem. Porque muitas vezes o pesquisador está fazendo algo tão disruptivo que ele não sabe nem como isso será aplicado
no futuro, e quando a empresa se aproxima e faz junto, rapidamente você tem uma solução. Em todos são assim, na Suécia também, entendeu? Na Estônia também, em Portugal também. Né? Na Nova Lisboa, as empresas ficam dentro da universidade. Né? As empresas e instituições atuam junto desde a fonte. Então, no REC in Rio, em 2017, o que a gente fez? Vamos juntar todo mundo? Né? Vamos mostrar que é possível a gente levantar os desafios e rapidamente mostrar soluções, porque um hackathon é uma maratona, né, de desenvolvimento, dura 48 horas, na verdade é de sexta a domingo. Né? De sexta a domingo, sem parar, você lança um desafio, uma equipe de 3 a 5 pessoas, de jovens de, como você falou, de 18 a 80, porque eu já tive isso. Um cara de 80 anos, que inclusive veio do Morro da Providência, que consegue desenvolver uma solução, um MVP, um mínimo produto viável, valida e mostra que é possível. E aí, normalmente um hackathon tem 50, 100 pessoas. Eu falei assim, não, a PUC já faz o hackathon de saúde. Vamos trazer a PUC, ela vai fazer o desafio da área de saúde. Né? O FRJ já faz o de energia. Enfim, todas as universidades e instituições juntas foram 15 clusters setoriais. E, pasmem, né? Então, tinha educação, saúde, mobilidade, segurança, energia, turismo, varejo, tudo que vocês podem imaginar. E, pasmem, o desafio de mobilidade urbana foi o desafio da Rocinha. Né? A Rocinha, por isso que eu estou pegando as falas de vocês e estou concatenando com exemplos práticos, para vocês verem que o que vocês falaram tem todo sentido e é possível. A Rocinha, por exemplo, não aparece no Google Maps, muitas das ruas. Não tem nem como passar, às vezes passam tão estreitas, passam uma bicicleta ou no máximo uma moto, não tem iluminação. Então, eles trouxeram o desafio e formaram as equipes. Né? O Fernando Meirelles tem um instituto que ele apoia, chamado Cinema Nosso, que trabalha muitas tecnologias, e eles vieram para o hackathon e eles chegaram numa solução. Essa solução foi tão boa que foi convidado pelo governo da Suécia, né? Foram se apresentar lá e foram o 4º lugar global como solução de mobilidade urbana. Então, sim, favela é potência. Favela é potência e a Aranha está fazendo um trabalho brilhante na Rocinha porque não tem ego, né? Então ele consegue fazer esse diálogo de conexão nessas 3 camadas aqui, né? E consegue explorar isso, né? Porque assim, eu não espero que do Vale do Silício vai nascer as tecnologias mais disruptivas. As tecnologias mais disruptivas vão nascer no Brasil ou na África, né? Que é onde tem as maiores necessidades para resolver e tem solução. Né? Então, ele está conseguindo fazer isso de uma maneira que busque universidade, empresa e valorize esses desafios locais. Quer dizer, não é trazer e implantar uma tecnologia lá, é ver assim, qual que é a tua necessidade. Né? Que se você for perguntar assim, eu estava lá na NASA, né, e o pessoal brinca assim, o problema é quando você vai para a gravidade zero, né, o líquido não cai, né? O líquido não cai. Então, não posso usar caneta. Aí você vai investir milhões para inventar um negócio novo, não usa lápis, meu filho. Então, assim, é a gente transformar esse arsenal que a gente tem de novas ferramentas, de novas tecnologias, de crânios, né, sejam eles da nossa população, sejam eles já estejam em laboratórios de pesquisa, em soluções simples, entendeu? Né? A simplicidade é que faz com que seja mais fácil de ser adotado. Você fala assim, mas o brasileiro está em tudo quanto é lugar do mundo. Ele é muito criativo por necessidade, né? E a gente é o rei da gambiarra, por necessidade. Né? A minha irmã, que é médica, muitas vezes no Miguel Couto, ela tinha que improvisar com uma caneta Bic, um negócio lá para botar, porque não tinha lá o equipamento. Beleza. No MIT eles falam isso, prototype or die, prototipe ou morra. O que a gente não é gambiarra, não pode se desvalorizar. A gente, né, vai lá, experimenta, vê se resolve e sai. Né? Então, é isso, é parar de ficar um pouco... Não, porque eu tenho que fazer uma pesquisa de 10 anos para poder vir com uma solução.
Não, se for algo, né, de pesquisa básica, de fato, de coisas que a gente não exista, leva um tempão. Mas tem as coisas que a gente precisa no Rio de Janeiro, muitas das vezes já tem solução, já tem startup que está fazendo, já tem universidade que está fazendo, é só a gente dar oportunidade, né, dessas pessoas poderem testar e mostrar que funciona. Inclusive, recentemente, a gente trouxe para o Brasil, para o Rio, né, terminando aqui minha fala, né, nós somos hoje o primeiro hub de inovação de tecnologias na área azul, né, que todo mundo fala do verde, né, e ninguém fala do azul, 70% do planeta é água. Né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos topou esse desafio, né, junto com o nosso programa de aceleração, que já atua na Europa com grande êxito, mas aí é inovação colaborativa mesmo, que aí a gente juntou todos os setores de portos, de navegação, de logística, de sustentabilidade, de energia, né, até me esqueci, eram mais de 5 verticais, para que juntos a gente tivesse desafios transversais que pudesse, de fato, mudar toda a cadeia daquele setor. Né? E aí a gente abriu uma chamada para o mundo todo, né? E você fala assim, nossa, mas será que já tem gente pensando em Blue Economy, em economia azul, em Blue Ocean, em Blue Tech? Foram mais de 300 startups, metade são brasileiras, e que a gente vai poder ver, né, eles aplicando, vai ter um POC aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de 3 meses, para vocês já verem o resultado, verem inclusive o que isso reduz em matéria de emissão de carbono. Porque todas as soluções hoje tecnológicas têm que pensar isso, gente. Senão você fala assim, vamos trazer os carros elétricos. Nós vamos ser o máximo de carro elétrico. Vamos ser o carro elétrico para quê? Porque a bateria do carro elétrico é mais poluente do que a matriz atual. Entendeu? Então, gente, vamos começar a pensar sistemicamente. Não é? Né? Então, se a gente for... Não vamos falar sobre isso agora, mas no GHG Protocolo nós temos escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, se a gente quer, de fato, né, ter o impacto lá né, de ver o mercado de carbono no Brasil ser limpo, de verdade, tem que reduzir as suas emissões, que é o escopo 1, tem que criar uma nova matriz energética. O Brasil até está bem nisso, mas pode melhorar, e o maior ofensor da matriz energética ainda os combustíveis fósseis, etc., e 14% é transporte. Então, gente, muita coisa para se fazer, tá? Mas tem solução, tem jeito. É só a gente tirar o ego de lado, né? De fato, pensar em nessas 3 camadas: infraestrutura tecnológica, infraestrutura como ela falou, de pacto de gestão entre as instituições para uma mesma missão, e de conexão e formação de novos profissionais. Porque no REC em Rio ficou claro que por que as pessoas não procuravam, às vezes, cursos gratuitos que tinham na Naves do Conhecimento ou no MIT? Porque o carioca ele tem um complexo de vira-lata. Eu vim de escola pública, então posso falar isso. Né? A gente tem medo, acha que a gente não é capaz, que não é possível. Nós temos mais de 200 e tantas comunidades no estado do Rio todo. Então, quando você vai para um negócio desse e o cara descobre que ele consegue, é de estampar uma garrafa. Então, um dos meninos que começou no REC em Rio em 2017, o Lohan, hoje é o CTO da Escola Eleva. Ele lá descobriu, ele agradece, ele falou assim, lá eu descobri que eu posso, que é uma carreira, né, que eu posso me desenvolver nessas novas tecnologias e seguir em frente, assim como várias startups, igual a Trashing, que é da área de lixo e sustentabilidade. Então, acho que é esse o recado que eu queria passar. Obrigado, Lindália. Obrigado. Só comentando aí, vários comentários aí da questão das favelas. Também, eu não deveria, provavelmente não estou autorizado para fazer spoiler, mas vamos estender junto com o secretário, né, e vice-governador de meio ambiente, vamos estender para outras favelas, né, parceria aí, então da FAPERJ com o Fundo do Meio Ambiente. Então, acho que é um programa, e claro,
E claro que o Aranha é o grande entusiasta disso. Bem, vamos, nosso herói. Vamos então agora passar para a sessão do debate. Eu acho que temos tão poucas pessoas, talvez a gente possa abrir para uma rodada de perguntas, né? Vou pedir só para serem breves, né? Que também o tempo é curto, né? E aí a pessoa também se apresenta na hora que for falar, por favor. Prazer, bom dia. Sou Rui Barreto Filho, sou presidente do Conselho Superior aqui da Associação Comercial. É muito gratificante escutar vocês aqui, mas eu não, o meu conhecimento digital, o meu posto Ipiranga é o Jorge, né? Toca aqui para mim alguma coisa, eu ligo para o Jorge. Mas o que eu queria passar para vocês, e não é nenhuma pergunta, é o seguinte: tudo na vida tem que ter infraestrutura. Até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua educação, dentro do seu currículo e tudo mais. Faltava essa infraestrutura para que todos esses links fossem conectados. Essa infraestrutura é a Associação Comercial do Rio. Essas pessoas têm que vir para cá. Nós seremos, como o próprio presidente José já disse, nós estamos saindo do modo analógico para o modo digital aqui na associação. Então tem toda uma grande mudança ocorrendo. Só para você ter uma ideia do poder dessa casa, vocês falaram da Rocinha. Eu fui à inauguração da Associação Comercial da Rocinha com 16 anos na década de 90. Então, não é uma transformação silenciosa, desculpa, é uma transformação sem uma pessoa que dê a eles o protagonismo que a gente possa dar. Eles não querem ir no sistema S, eles têm orgulho, eles não querem pedir nada de graça. Mas aqui pode. Porque aqui a gente não tem link, não tem, desculpa o linguajar, rabo preso com ninguém. Nós aqui podemos pedir abertamente, com força, e ligar essas pontas. Nós somos a casa do empresário. Isso aqui não é a casa do óleo e gás, da telecomunicação, não. O presidente da casa é um médico. Foi professor universitário durante 25 anos. A academia está aqui dentro, tem que estar aqui dentro. Né? Se você for na American Chamber of Commerce, Federação Americana, lá em Washington, o Journal Achievement, que é a maior organização do mundo de empreendedorismo, desde o maternal até o último ano da faculdade, tem um local de destaque. As universidades todas estão lá com local de destaque. E a gente precisa trazer isso para cá. Muito importante o Jorge estar aqui junto com a casa agora, para também poder trazer para dentro da casa essa parte mais acadêmica. Então, estamos aqui, somos a casa que vocês precisam, tenho certeza disso. Não é que as outras não sirvam, ou que não tenha representatividade, mas as outras não são uma casa livre. Uma livre de poder... eu me lembro quando meu pai era presidente aqui, às quartas-feiras tinha o pinga-fogo. O nego tinha medo de vir aqui, os políticos, as autoridades, porque era dita a verdade. O pai dela viu isso. Era dita a verdade aqui. Sem fronteira, sem barreira, sem nada. E isso é o que nós somos. E nós vamos voltar a ser. Então eu peço a vocês que usem e abusem, principalmente da casa, do José e da minha pessoa. Estamos aqui abertos para vocês. Obrigado. Eu vou dar para mais duas pessoas, aí depois... Você também? Então, tá. Eu não queria dizer muita coisa, apenas da minha alegria de ouvir essa mesa. Eu acho que é a mesa perfeita, né? Max Weber tem essa história do tipo ideal. Então, eu digo, está aqui o tipo ideal da mesa. Eu não sei o que aconteceu, vocês combinaram aí talentos e experiências de vida diferentes, e eu apreciei cada um, a contribuição de cada um como uma contribuição
agregador, exatamente a transversalidade que você disse que nós tínhamos que ter. Então, eu estou num alívio muito grande, porque nós precisamos... eu sou vice-presidente que estou encarregada de coordenar o documento final desse debate. Eu escrevi tudo que eu podia, mas faltou muito. Eu quero o telefone de todo mundo, que eu vou atormentar vocês, porque eu acho que isso vai ser muito importante para o documento, né? Para virar um plano de ação. E, enfim, eu quero agradecer, sinceramente, a FAPERJ comandando, a universidade. Nós estamos aqui com... Que alívio! Eu sou da academia, então, ver a academia engenheira falando aqui da infraestrutura, ninguém fala isso. Eu disse, meu Deus, mas tudo isso é nuvem, é coisa exatamente o que você falou. A gente tem que ter esses pontos aí de conexão. Obrigada. É isso que eu queria dizer a vocês. Obrigado, deputada. A deputada Aspada, obrigado. Boa tarde. Parabéns a vocês todos. Realmente um grande painel. Eu sou Efim Schluger, eu sou urbanista, estudante do MIT, Harvard, tenho mestrado de lá, e as suas palavras realmente me tocaram, Indane. O MIT, na verdade, não foi organizado como uma universidade, é um laboratório. E durante a guerra teve um papel preponderante na inovação e tecnologia. O ensino, ele é paralelo. Ele não é o fundamental. Eu acho que a nossa academia poderia aprender muito com isso. Porque eu tenho bacharelado do fundão, do FRJ. Mas quando fui estudar lá fora, realmente vi a diferença. A diferença é brutal. Porque temos que ser práticos. Temos que ser pragmáticos. Não adianta a gente ficar só na teoria. A teoria realmente é paralisante. Aliás, lembro de uma frase muito interessante que alguns professores diziam: análisis parálisis. A gente fica paralisado com tanta análise e não consegue fazer as coisas acontecer. Então, eu estou aqui como urbanista, eu voltei para o Brasil porque acredito no Brasil, depois de uma carreira no Banco Mundial e na ONU, mas o Brasil é difícil. As oportunidades não são muitas. Você tem que batalhar muito para fazer alguma coisa. E as ideias são brilhantes, de tanta gente. Então, eu acho esse painel extremamente importante como um turning point. Nós temos que realmente passar para outra página. Temos que realmente ser igual a Israel, Irlanda, deixar de ser de bobagem, de pensar em utopias que muitas não deram certo. Eu me lembro perfeitamente nos meus estudos que a gente tinha fascinação por países que tinham enveredado pelas revoluções e tudo mais. A gente vê que tudo aquilo realmente não tem muita substância. A população tem que se beneficiar, ela tem que ser protagonista. Ela tem que ser protagonista dos processos. Não adianta a gente ter soluções top-down. Não vai funcionar. Isso na minha vida profissional eu vi de perto. E mesmo dentro do Banco Mundial, nós contrariávamos a atitude top-down que tinha, porque a hierarquia é muito pesada na burocracia, sempre é. Só que lá tinha o duplo. Tinha a hierarquia, mas tinha o colegiado. E o colegiado é a coisa mais brilhante que pode haver, porque as ideias de um consultor júnior podem vir a modificar o projeto. Porque ele esteve no campo, ele ouviu as principais lideranças e ele trouxe aquilo para o meio poder confeccionar. E, por último, o diretor do Design Lab do MIT, que eu conheço, e me correspondo com ele, disse uma coisa muito importante. Nada substitui face a face. Esse negócio de lives, Zoom, aquilo é uma bolha, porque você só convida quem concorda contigo. Então você já sabe qual é o resultado daquela reunião. Mas quando você discutir um design novo, uma inovação, você tem que ter contraditório. Alguém dizer, não, isso não vai funcionar. E essa talvez seja a participação mais importante. Era só isso. Obrigado. Obrigado. Tem mais? Ah, claro. Aí depois...
Boa tarde, mestres. Obrigado por essas horas de aprendizado. Eu sou Marcos Peixoto. Eu sou presidente de duas frentes. Um na área de tecnologia, tem duas empresas, que normalmente quando eu apresento eu falo que são de tecnologia, mas que na realidade o front são pessoas. Eu sou formado numa instituição que já infelizmente não existe mais, que é a ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que foi analisada na década de 90, onde TI era processamento de dados, né? Era ali na Lapa. Ela fechou o técnico, acho que a graduação ainda tem. Eu fiz o técnico, né? E foi ela que me deu o startup, né, na área. Boa parte dos meus amigos hoje estão na PUC, na COP, escolheram o lado acadêmico, e eu, por necessidade, tive que ir à luta, porque lá em casa não tinha dinheiro para pagar as contas, e eu, com 17, 18 anos, graças a Deus, galguei uma caminhada, e hoje tem duas empresas, que são de tecnologias, mas eu não abro mão de ver valores maior nas pessoas. A gente pode ter um budget absurdo, a gente pode investir em hardware, em infraestrutura, mas no final das contas os projetos dão certo quando a gente junta as pessoas certas. Então, esse foi o caminho, é meu lado profissional. Em paralelo e num paradigma muito grande, eu conduzo há mais de 20 anos uma casa espírita, né? Então, dentro de mim é um confronto entre razão e emoção contínuo. E esse outro lado, no início da pandemia, me deu a oportunidade de vivenciar o contraditório, né? Enquanto a gente foi bombardeado com várias informações, né? Fique em casa, né? Eu questionei ao meu grupo, que somos em torno de 100 médiuns trabalhando, eu falei, olha, se a nossa proposta é fé e o momento pede auxílio, não faz sentido a gente estar dentro de casa. E aí se iniciou um trabalho social imenso, que hoje já é uma realidade. Estamos fechando esse mês com mais de 5 toneladas de alimentos doados na Mangueira e no Andaraí. E a gente vê que hoje a gente precisa transitar nesse projeto. Eu vou chegar em vocês. O nosso projeto até então matou 1 leão por mês. Porque uma cesta básica não resolve. Resolve o problema daquele mês. Isso se a família não for grande, né, se aquela cesta realmente for suficiente para alimentar todos. E internamente a gente está fazendo um projeto que a gente chama Casa da Irmã Paula, que é o ensinar a pescar, né? É realmente chegar na vida das pessoas para transformar. E é isso que os nossos doutores trouxeram hoje. Então, me apresentei e queria, ao mestre Jorge, eu queria pedir, né, que o senhor compartilhasse sua apresentação. Tá? Eu já cutuquei todos no LinkedIn, se puderem compartilhar. Né? Eu vejo assim, o nosso Rio de Janeiro está se esvaziando. Né? Eu não tenho muita preocupação com a questão acadêmica, com cultura, com conhecimento, porque nós somos renovadores nesse aspecto. Mas, indiscutivelmente, a viabilidade econômica é que vai mantê-los aqui. Eu tenho filho na PUC, está fazendo engenharia da computação com vocês, maravilhado, apaixonado, né? A ponto também que a gente tem um grande problema no Rio de Janeiro, a secretária comentou, né, que é cultura. A gente sempre foi o centro do país. A gente foi capital na colônia, a gente foi capital no Império, na República, né? E a gente nunca precisou fazer muito esforço para ser o centro do Brasil. Eu morei 7 anos em São Paulo. Fui obrigado a ir porque, na época, eu era na Nacional Seguros, o Unibanco comprou, fui deportado para São Paulo. Vivi 7 anos em São Paulo e fiz uma contramão totalmente improvável, mas voltei, né? Infelizmente, hoje, o econômico vibra em São Paulo. Como trazer isso para cá?
A década de 90 a gente viveu, eu não tinha problema de emprego. As pessoas iam me cutucar. Marco, quer ir para lá, quer vir para cá? Precisamos tornar viável o nosso Rio de Janeiro. Precisamos mudar a nossa forma de enxergar a nossa cidade. A gente tudo coloca no colo do governo. O governo é que tem que tomar conta nas nossas bacias, na nossa Baía de Guanabara. Precisamos ter uma mudança de cultura. E eu acho que esses projetos trazem justamente essa oportunidade. Eu espero poder contribuir com isso fortemente. Muito obrigado. Eu vou então passar, a gente já está no horário avançado, né, na sequência das falas, para cada um fazer um comentário sobre as falas e também o endereço final. Obrigado, Gerson. Eu queria agradecer a plateia, que acho que foi muito participativa e interessada. E agradecer muito os meus companheiros de mesa, porque foi muito bacana a gente ter, sem ter ensaiado nada, né? A gente acabou se entendendo bem. Assim, eu sou otimista, embora talvez a apresentação não pareça, né? Assim, eu acredito que dê para fazer o que todo mundo pensa que vai levar gerações. Eu acho que dá para fazer com a ajuda da tecnologia, com um pensamento estratégico articulador, com boa vontade. Acho que boa vontade é a palavra fundamental, entendeu? Olhar para os problemas e buscar resolver. O que eu acho que eu quero insistir, aí o lado um pouco duro da vida, é que a gente vive numa bolhazinha de privilégio e a gente, às vezes, não se dá conta da gravidade dos problemas. Né? Eu tive a alegria, é uma palavra muito forte para isso. Eu conheci a Ivone Bezerra de Mello e ela me levou num projeto que ela tem na Maré. A Maré está na crista da mídia nessa semana por conta dos acontecimentos recentes. E eu estudei na Ilha do Fundão anos, fiz graduação e 2 mestrados ali, e não conhecia o que eu vi em 2 horas com a Ivone. E eu acho que nenhum dos meus colegas da UFRJ. Assim, aí ela tem uma escola que é para recuperação de crianças que não conseguiram aprender nada na escola pública. Nada. Aí ela falou, Jorge, a gente consegue aqui, está atendendo, consegue 400, 500 crianças, que é o que dá. Só que aqui na Favela da Maré, nenhuma criança aprende nada na escola. Nenhuma. Aí eu por coincidência, estava articulando um processo de um programa de extensão para qualificação de professores e eu fui ao FNDE. Ainda não tinha acontecido aqueles dissabores mais conhecidos. E fui lá para pedir um apoio. E aí eu estou na sala esperando a reunião começar e pego o plano estratégico da educação brasileira e suas metas ambiciosas. A meta ambiciosa número 1 era que, ao final do 3º ano, todas as crianças consigam ler. Olha só, essa meta pode ser qualquer coisa menos ambiciosa. Porque uma criança que ficou 3 anos no colégio e não aprendeu a ler, aprendeu que o colégio é um lugar insuportável. Porque como é que eu posso ficar 3 anos num colégio sem saber ler? Então, assim, eu acho que a gente tem hoje, assim, eu entendo perfeitamente o que você diz, que a gente não pode ficar querendo tudo do governo. No entanto, a educação pública é fundamental. Assim, eu conheci, por força profissional, escolas do mundo inteiro. Países mais pobres que o Brasil têm escolas muito melhores do que a nossa. É uma vergonha, a escola pública brasileira não tem computador, a escola não tem internet. Assim, como fui diretor da Qualcomm durante um tempo, a gente fez um projeto em uma escola que uma empresa privada pode fazer. Entendeu? No interior de Pernambuco, e o governo, tem que dizer também, isso que acho que tem que ser dito, o governo de Pernambuco não fez a parte dele, que era desenvolver conteúdos e preparar que aquilo ali fosse mais rico, mas a infraestrutura foi dada pela comunicação, os equipamentos foram dados pela Qualcomm e o software. As crianças e os professores sozinhos se viraram. E a evasão, que era de 60%, foi para nada. Todo mundo atrasava, começou a chegar cedo para usar a internet. Então, eu me lembro, eu participei de uma reunião, só um segundo, de verdade, que acho que essas coisas são importantes. Lá atrás, quando eu era diretor da FINEP, fiz uma reunião com o Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth. E o Pimenta da Veiga, que era ministro das Comunicações. E a Ruth coordenava aquilo, porque era uma reunião sobre inclusão digital. E isso é 99, era um tema novo. O Pimenta tinha a voz, né?
E ele foi lá e falou do plano dele, que era levar a internet para as crianças por meio dos Correios. Ele não conseguiu acabar de falar, porque a Ruth se levantou e falou: Pimenta, não é possível que você ache que criança vai para a agência de correio para usar a internet. No mundo inteiro, a internet está em casa. Entendeu? Tem que estar em casa e estar na escola, não está na agência de correio. Entendeu? Que, aliás, hoje nem mais existe. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses desafios com muita atenção, seriedade e, como disse a lendária, deixar o ego um pouquinho de lado, ou seja, todos nós aqui, a gente está nessa bolha de privilégio porque conseguiu fazer coisas importantes, porque, de alguma maneira, teve condição de fazer. Né? Agora, a gente tem que saber que fez pouco. Que falta muita coisa para fazer. E educação, para mim, é assim, mudança de cultura. Eu lembro quando houve não lembro qual foi o episódio violentíssimo que aconteceu na cidade, e numa mesa de bar, as pessoas falavam assim: pô, o problema disso aí é educação. Aí alguém do outro lado de lá gritou assim: educação mesmo, mas não é só escola, não. Essas crianças que fizeram, porque foi uma mortandade de gente assassinada por crianças. Essas crianças que fizeram isso não tiveram acesso. Ninguém disse para elas que não pode matar, que a maneira de obter um tênis bacana não é roubando do outro e matando a criancinha. Então, a gente está com... As crianças que eu vi na Favela da Maré não tem pai e não tem mãe. Assim, como é que a gente enfrenta isto? Entendeu? Ontem em Copacabana de noite não é brincadeira. Era muita criança que você olhava. Eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, gente, eu queria agradecer também as colocações, dizer que gostei muito da mesa. Eu acho que a gente teve uma afinidade não só de pensamento, mas também num tom, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, eu sempre fico um pouco incomodada tanto com um tom muito otimista quanto com um tom muito pessimista. A gente fala de pessimismo da razão, otimismo da vontade, mas eu acho que é mais do que isso. É a gente saber exatamente onde estão os problemas e uma disposição, uma lucidez dos caminhos para enfrentá-los, sabendo que não são fáceis, né? E eu acho que essa mesa teve um pouco esse tom. Então, queria agradecer, dizer que gostei muito, que esse é um primeiro passo, agradecer, sobretudo, à Associação Comercial por essa iniciativa, né, que eu acho que é excelente, dá para ver já a mudança na condução da associação a partir de agora, e acho que a gente está num bom caminho. Né? E agradecer também a condução do meu amigo Gerson aqui, que eu também fico muito feliz quando eu estou numa mesa que tem condução, porque senão a gente fica solto e não cumpre muito os prazos. Então, obrigada, gente, foi um prazer enorme. Me esqueci uma coisa, eu mesma vou sair do tempo. Rapidinho, eu quero convidar vocês para um espaço que nós temos no Rio Innovation Week, semana que vem. A Secretaria de Ciência e Tecnologia foi convidada para fazer a curadoria de um espaço enorme, um armazém quase inteiro, com vários estandes, 2 palcos, chamado Impact for Change, que é como as tecnologias podem ter impacto na transformação social e na redução das desigualdades. Então, esse é o mote. Convido todo mundo para estar lá no Impact for Change, no Rio Innovation Week. Obrigada. Também, talvez a palavra síntese é gratidão. Gratidão não só pelos painelistas e pelo moderador, mas também por todos os comentários que a plateia comentou. Destacar 2 pontos só, o de trás para frente. Marcelo, eu acho que você trouxe um ponto que me incomoda bastante, né? Quer dizer, os números do IBGE, e foi dito que é um ativo que a gente tem no Rio e de fato deve valorizar, de queda da população, não chegaram a ter a discussão necessária para que a gente pudesse entender a causa raiz dessa evasão de pessoas, essa evasão de talento. E provavelmente foram pessoas que poderiam estar fazendo uma transformação mais positiva do Rio de Janeiro. Também entendo que o modelo universitário precisa ser revolucionado, né? Talvez um dos caminhos para a questão seja apresentar os desafios e ensinar as ferramentas para que os alunos, independente da idade, sejam agentes da mudança. E a partir da mudança, eles vão aprender a teoria, as ferramentas, todos os elementos. Tem metodologia para isso. É mais difícil, demora mais tempo, mas o impacto é muito maior. Então, agradecer todas as palavras. A Aspásia é um carinho enorme
da sua pessoa, de todo o trabalho que você tem feito aqui na Associação Comercial. Parabéns também. Agradecer é pouco, né? A gente sai daqui com a alma renovada, né? Que bom que a gente consegue ver essa energia aqui na Associação Comercial Integradora. Obrigada a todos. Professor, vai lá no EcoAPUC, porque eles já estão fazendo isso que o senhor viu lá no MIT. Tá certo? Então, eles já estão usando esse modelo de experimentação há alguns anos. Então, tem inclusive o laboratório da Apple de saúde, é um andar inteiro, né, movido a desafios na PBL, Project Based Learning, né, e que os alunos já saem de lá com, né, ferramentas, soluções, e agora empreendendo. Né? Por que o TCC tem que ser, né, como é que cria um ovo roxo? Pode ser já como é que eu crio uma nova empresa, uma solução para o Rio de Janeiro. Né? E com relação ao meu amigo Marcelo, né, eu também fui da Naseg, depois Marcos, fui da Naseg também. Da época do Edmur Sayane, lá do Roberto. Mas, enfim, quando teve a pandemia, foram mais de 248 comunidades que foram atendidas por um negócio chamado União Rio. Tá vendo? Quando se junta pessoas sem ego, sem, né, necessidade de protagonismo. O protagonismo vem, gente, uma coisa muito simples que a minha mãe, que só tinha o primário, me ensinou. Né? A melhor forma de você aprender a multiplicar é antes aprender a dividir, né? Dividindo conhecimento, dividindo tarefas. Então, naquela época, nós conseguimos, né, fazer a doação de alimentos, de remédio, de orientação. Mas é possível, sim, a gente transformar a parte de tecnologia se a gente atuar localmente. Né? Eu queria só, assim, que eu estou me estendendo um pouquinho, porque, por exemplo, Vai na Web, né, que é do Morro dos Prazeres, né, é um programa de tecnologia que forma o jovem lá. Esses jovens hoje já atendem Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, MIT, etc. Porque, muitas vezes, ele não tem dinheiro para passagem, para se deslocar para outro local, sabe? Então, a revolução tem que ser feita localmente, né? Pensando nas soluções globais, mas localmente. Então, dá para fazer. Às vezes, isso muda a vida dos pais, né? Gente, vamos ser francos, né? Esses novos cargos de tecnologia, tem gente que começa ganhando 20 mil reais, porque assim, o déficit é de mais de 750 mil vagas em aberto. Entendeu? Então, temos uma grande oportunidade do Rio ser esse polo, mas já fazendo isso, né? Já fazendo metodologias em que não espere 5, 6 anos para eles se formarem, com uma visão mais técnica, né? Deles irem aprendendo e já aplicando o que eles aprenderam, learning by doing, que funciona e dá certo. E em Lisboa foi isso, não teve um milagre assim, nossa, o que os portugueses, os meus patrícios, fizeram diferente? Primeiro, aquecer a economia, trazendo o pessoal de fora, né, que seriam os aposentados, né, e depois trouxeram justamente as empresas de tecnologia e startups, etc., para se fixarem no local. Então, às vezes, o CEO da startup pode estar na Inglaterra, mas a equipe toda está lá em Portugal. Isso chama-se adensamento. Né? Para criar ecossistemas, como a gente está falando, a gente tem que adensar. Seja igual a Rua das Lustres, lá de São Cristóvão, que é adensamentos de luminário. Aí você fala, mas o concorrente está do lado. Eu falei, que bom, porque aí eles se posicionaram. Então, o Rio está precisando se posicionar. Né? Para ele atrair talentos e não ter evasão, a gente tem que se posicionar, não só aqui como lá fora. Assim, sim, né? Seremos o maior polo de energia renovável do mundo. Teremos a Bolsa de Valores lá do mercado de carbono, é um mercado de 57 trilhões. Traz essa bolsa para cá que ele vai trazer, porque os meus filhos realmente tiveram que ir para São Paulo para trabalhar lá. Meus 3 filhos, um de 33, um de 30 e um de 23. Então, a gente tem que trazer, sim, oportunidades de negócio econômico, mas que não precisa brigar com São Paulo. Né? O Cubo não é um investimento em empreendedorismo, é um investimento em real estate. É de prédio. Né? O Cubo não investiu no empreendedor, ele investiu no prédio, adensou todo mundo junto. Mas o que está por trás daquilo, o software que está por trás daquilo, é essa estratégia de falar assim, nós vamos ser, né, o polo de empreendedorismo assim assado. Então, eu acho que isso a gente consegue,
né, criar alguns DNAs diferentes no Rio de Janeiro, que a gente sabe que já são potência, e, vamos dizer assim, cacarejar. Porque assim, lá fora, quando você está lá fora, né, não se escuta essas boas notícias do Rio. Então, a gente precisa começar, né, já que o governo, tanto a prefeitura quanto o governo, está fazendo um trabalho tão bom, né, por que não, né, a gente começar agora a divulgar, né, no sentido de poder falar assim, olha, você quer vir para cá? O estudante quer vir para cá? A startup quer vir para cá? Porque esse programa, por exemplo, do Bluetech, né, vão vir startups de fora e vão ter que residir aqui. Então, podemos ter, igual Portugal, uma startup Visa. Eu estou trazendo coisas assim, porque assim, já são soluções que a gente pode imitar. Né? Como diz o grande Chacrinha, nada se cria. Ele fala de Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Então, o que está dando certo em outros lugares que a gente possa aplicar no Rio, vamos fazer. E vamos, então, se é o polo de inteligência artificial, por exemplo, o maior polo de inteligência artificial do mundo é Aveiro, lá em Portugal. Né? E o pessoal fica me sacaneando, dizendo que não tem inteligência natural. Não, eles têm inteligência natural. Mas eles se posicionaram. Né? E aí a gente é a soma. Né? Volta Redonda tem um polo lá, Porto da Sul tem um polo lá, o Aranha sempre falou isso. A gente, inclusive, no própria capital do Rio, pode ter distritos que sejam adensados. Então, esse é o distrito onde tem todo mundo de economia criativa. Esse aqui é o distrito que vai ter todo mundo da área de energia. Né? Não precisa morar lá, não, mas pode ter uma concentração maior, né, de pesquisadores, de empresas, etc., que é isso, a formação de ecossistema. Beleza? Obrigada, gente, a todos. Uma breve intervenção aqui. Uma breve propaganda que eu esqueci de fazer. Uma eu não tenho procuração, não, mas vou fazer. Aqui, na Associação Comercial, acontece o Fórum de Inovação em Saúde em novembro. E eu acho que eu me lembrei disso porque o Cubo é um centro que congrega inovação na área de fintech, financeira. O Rio de Janeiro pode ser líder em algumas áreas que ele tem vantagem comparativa evidente. A densidade de instituições ligadas à saúde e à educação no Rio de Janeiro é gigantesca. Então, e a cultura. Então, eu acho que a gente tem essas três áreas como áreas que são eixos, sem falar da segurança pública, que a segurança pública tem mais problema do que solução, infelizmente. Mas na saúde e na educação a gente tem problema e solução. Né? No momento. Então, a gente tem um evento que vai acontecer, que a Unirio está organizando junto com outras instituições, sobre o tema do empreendedorismo na cultura. Eu acabei de convidar a Tatiana para estar conosco, ela aceitou, então a gente vai ter... Isso que eu acho que é muito importante para o jovem que está estudando hoje. A Unirio é muito forte na área de arte, letras, cultura, que eles tenham um pouco mais de informação sobre o futuro profissional deles e que eles saibam que no Rio de Janeiro tem futuro para eles. A saúde já é uma realidade, acho que o Rio de Janeiro é um polo para isso, e eu acho que a educação é a bola da vez. Eu acho que o Rio de Janeiro tem condição de ajudar infinitamente o governo brasileiro a enfrentar o maior problema do Brasil, que é a precariedade do sistema educacional público. Eu acho que e o Rio de Janeiro pode exportar, isso é uma oportunidade para o Rio de Janeiro. A gente tem condição de fazer isso. É isso. Obrigado, Gerson. Bem, gostaria também aqui de agradecer à Associação Comercial, o presidente que me convenceu. Eu estaria numa... Deixa eu desligar aqui. Eu estaria no outro evento, acabei não indo, do Confap. Então, fiquei muito impressionado com esse vetor falando a linguagem matemática da Tatiana, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Agradecer aqui os excelentes debatedores, aprendi muito, acho que aprendi muito. Agradecer, obviamente, a audiência extremamente qualificada, inclusive com suas contribuições. E, para terminar, eu continuo sendo otimista, e na área aí, certamente, dos oceanos, aí para não dizer que eu não falei de poesia, a poeta e escritora Margaret Atwood, há mais de, na sua obra, mais de 30 anos, vem sempre pontuando a questão dos oceanos, e inclusive estudando, então, e transportando espiritualmente, ou poeticamente, para a sua obra. Então, parabéns a todos e obrigado. E tenham uma boa tarde.